Gênesis capítulo 11, quem achou fala amém. Vamos ler, versículo 1. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos e façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E agora olha que interessante que acontece aqui. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor desceu para ver o que eles estavam fazendo. Foi tão impressionante o que eles estavam planejando, que o Senhor desceu para ver que história é essa que eles estão construindo aí. Que negócio é isso que eles estão fazendo na terra? E o Senhor teve que descer para ver a cidade, a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começaram a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Então o Senhor viu que eles conseguiriam fazer algo que chegaria ao topo do céu. Vamos e desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado de Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Você sente? Quanto tempo você não ouve falar sobre Babel? Amém? Aqui nós estamos vendo algo muito poderoso e interessante. Nós estamos vendo o sistema da nova ordem mundial. Nós estamos prestes a entrar numa era onde haverá uma plena conexão entre os continentes, entre povos e raças de várias línguas e tribos e nações, vão poder se comunicar com uma única linguagem. Será que é possível você que está me ouvindo aqui conseguir aprender perfeitamente o inglês em um ano? Acho que não. Muitos vão ter muita dificuldade, muita luta. Por isso que tem a tecnologia. Agora, com a inteligência artificial, o ser humano é capaz de falar em outra língua, simultaneamente. Não ele falando propriamente, mas a própria inteligência interpretando ele perfeitamente. Esse dia nós usamos um aplicativo de inteligência artificial, que ele muda a nossa fala, ele pega o nosso tom de voz, ele muda a nossa boca, e faz a gente mexer a boca, o vídeo, ele altera a sua fala, com o seu tom de voz para outra língua, e fica perfeito. A tecnologia, ela está proporcionando uma nova torre de Babel que está chegando, onde todas as línguas de todos os povos, tribos e homens vão poder se entender. Haverá tecnologia, e essa tecnologia ela vai ser implantada no homem. As pessoas vão conseguir ouvir e entender a outras perfeitamente, sem precisar falar o idioma da outra. Porém, nós estamos crendo que o inglês vai ser a língua predominante na nova ordem mundial. Ele vai predominar.
Eu lembro 3 anos atrás, ou 4, não me lembro agora mais ou menos. Foi antes de construir aqui, uns 4 anos atrás. Fui levado em espírito, eu via correndo por vários lugares. E aonde eu passava tinha uma tela, tinha telas e televisões no shopping, dentro dos ônibus, no metrô, tudo que até lugar. E tinha um globo terrestre que ficava rodando aquele vídeo. E um bonequinho ficava ensinando as pessoas a falar uma nova linguagem. E o Senhor falava para mim assim, essa aí é a nova ordem mundial. Vai trazer uma linguagem para que os homens se comuniquem e haja uma só direção para os homens. Vocês concordam comigo quando nós falamos a mesma língua, temos a mesma conexão? Sim ou não? Sim ou não? É verdade. A linguagem ela foi estabelecida com o propósito de comunicação e interação. As línguas que nós falamos em espírito, ou no espírito, são línguas que elas não são de agora. Elas sempre existiram. Elas só estavam ocultas. Paulo diz, em livro de Efésios capítulo 3, versículo 5 e Colossenses, que os mistérios que esteve oculto nas gerações passadas, têm sido agora sido revelados pelos seus santos apóstolos e profetas. Fala, os mistérios que estavam ocultos, estão sendo revelados. Sempre existiram. Sempre existiram. As línguas celestiais, elas sempre existiram. A linguagem que você hoje está falando aqui, ela sempre existiu. Quem sabe não era essa língua que Adão falava com o pai? Amém, amém? Bom, se ele era pleno em espírito, e ele se comunicava plenamente com o Altíssimo, então ele falava a mesma linguagem de Deus. E só tem uma única maneira de vocês falar perfeitamente, se comunicar perfeitamente com o Altíssimo. É a língua que Ele deu no seu espírito. Amém, amém? Há línguas estranhas. Ou língua do espírito. O falar em línguas, um dos mistérios que parece que é uma das coisas tão difíceis de entender. E foi a coisa mais fácil na igreja primitiva de aceitar. E olha que eles experimentaram aquele dia aquelas línguas. E dali em diante o dom do Espírito Santo, com falar em línguas, foi derramado sobre a face da terra. O que Deus ele espalhou lá em Gênesis 11, Ele veio juntar agora na sua igreja. O reino que eles tentaram edificar em Gênesis capítulo 11, tentaram se antecipar, que foi incrível, que Deus teve que descer e andar entre eles. E falou com os seus anjos assim, vamos descer, vamos confundir eles. Você acha como é que foi essa confusão, que foi do dia para a noite? Como é que você acha que Deus ele teve que descer? Ele falou com seus anjos, desçamos e confundamos. Vamos confundir eles. Então os anjos desceram. E os anjos se pareciam com homens e começaram a ensinar os homens outras línguas. E se filtraram no meio do povo. E os anjos se filtraram no meio do povo e começou a fazer o quê? Uma divisão, dividir eles. Tomar liderança, ensinar uma outra língua, ensinar mistérios para eles. Eles ficavam impressionados e começaram a se dividir. Para que pudesse espalhar eles sobre a terra. Às vezes as pessoas acham que isso foi do dia para a noite. Isso demorou um processo, irmãos. E o processo foi um pouquinho delongado, porque daqui a pouco você vai ver que aqui volta agora sobre a descendência de Sem, começa a falar outra história. Teve que mudar a coisa. Aqui demorou um percurso de tempo. E Deus começou a espalhar a raça humana e dividir os povos dali em diante, em Gênesis capítulo 11. E a nova ordem mundial ela vai tentar unir as pessoas para construir a Torre de Babel, chamado o novo sistema mundial, onde o mundo inteiro terá uma só linguagem, uma só moeda, uma só religião e um governo que vai regir sobre todos os outros governos. Continuará existindo outros governos? Sim, porém todos estarão submissos ao contrato que vai ser feito com o anticristo. Fala, um contrato de poucos anos, que não vai durar muito. Esse contrato que vai ser feito vai ser quebrado. Esse pacto vai ser quebrado. Isso é uma estratégia do diabo. Para que o mundo todo entre em colapso.
Então aquilo que vai parecer ser perfeito aos olhos do mundo inteiro, de repente, depois de 3 anos e meio, quando a falsa paz vir sobre a terra, o diabo parar de atormentar o homem por um período, haverá a grande tribulação vai chegar. Enquanto a terra vai ter uma falsa paz, nós vamos ter tribulação. Vai ser o nosso tempo de angústia. Vai ser um tempo de perseguição contra o cristianismo. Vai ser um tempo onde o cristianismo não vai ser mais o que vocês estão vendo. As religiões estão se unindo. Os novos tratados estão se unindo. Irmãos, eu posso falar uma coisa doida para você aqui agora? Você quer ouvir uma coisa bem doida? Eu já vou ministrar em você, já que está enfermo aqui nesse lugar. Você acredita que o Senhor me deu do nada? Me leva um êxtase meio doido na madrugada. E eu me via voando de helicóptero. Daqui a pouco tinha uma multidão lá embaixo e tinha um caixão. E aquela multidão seguia aquele caixão. Uma pessoa estava morta. Aí era como se eu pegasse um binóculos, não sei como é que meus olhos chegavam até lá embaixo, assim, ficava olhando, lá de cima. Era o Papa. O Papa tinha morrido. Aí, de repente, o Papa ficava olhando com binóculos. Ele não tinha morrido. Ele abriu o olho assim, ó. E eu falava, é mentira! O Papa não morreu! Vão forjar a morte do Papa. E vão forjar a morte do Papa. Eu não sei que história é essa que vão querer fazer aí. Mas vão dar um jeito de tirar ele agora. Vão forjar a morte do atual Papa. Ele estava fingindo caixão, ele não estava morto. Então vai haver uma estratégia para remover ele. Para as leis alterarem, para as coisas mudarem. O anticristo está chegando. Quem é crente aqui desde criança? Quem ouviu desde criança sobre o anticristo? Eu cansava de ouvir minha mãe falar sobre Apocalipse. Ela quer jogar o terror na gente, para não sair de casa. Ela fala dos demônios. A última trombeta vai tocar e você vai ficar na terra, menina. Eu cansei de ouvir isso também. Jesus está voltando e você vai para o inferno, você vai ficar na terra, se converta. Era assim mesmo. Daí para pior, irmão. Era só Apocalipse em casa. Minha casa era terrível. Mas olha, nós estamos sendo preparados. Olha como é que é a estratégia do diabo. Unir o mundo através de uma única linguagem. Porque se nós não falarmos a mesma linguagem, tivermos as mesmas leis e seguir o mesmo caminho, não podemos construir um reino verdadeiro. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que nós, humanos, seres humanos, incapazes de conhecer a sua mente brilhante e infinita, iríamos atrapalhar o processo da edificação da igreja na terra. Ele sabe que eu e você atrapalhar o reino dele. Ele te daria o dom do Espírito Santo e você ia atrapalhar tudo, você ia estragar tudo. Mas ele te dá o dom do Espírito Santo e coloca uma linguagem em você para garantir que você vai ter que orar a perfeita vontade dele para a tua vida. Minha mente não está entendendo, mas mesmo assim tu ora em línguas, é verdade ou não é? Já reparou isso? É verdade ou não é? Tu foi batizado com o Espírito Santo, você olhar os exemplos, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas e profetizar, e nem entendiam por que era aquilo. Mas ela recebeu o Espírito Santo, falava em línguas e vai embora. Deixa o mistério desenrolar, irmão. Se o mundo, o sistema da nova ordem mundial quer unir o mundo através de uma única linguagem, e por que a igreja do Senhor Jesus Cristo está desunida? Porque uns creem, os outros não creem até hoje na oração em línguas. Porque uns acham ainda que isso é uma loucura, os outros acham que isso é desnecessário. Porque eles não estão unidos à revelação do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, se nós não estamos unidos à linguagem que o Altíssimo nos deu, significa que sempre haverá uma dificuldade de entender seus planos e propósitos para nossas vidas aqui nessa terra. A oração em línguas que o Senhor te deu, esse dom, essa graça, esse dom, essa oração do Espírito em você, é uma garantia que você conseguirá andar nos desígnios de Deus. Se você orar. Se você orar.
Nós já conhecemos muito sobre oração em línguas. Mas talvez nós temos que ter um redespertar profundo sobre esse dom maravilhoso. Eu lembro que uma época, eu orava em línguas, estava falando em línguas normal, um tempo atrás, acho que uns 3 anos agora. Aí de repente, falei assim, tem que me dedicar mais à oração em línguas. Eu estou muito imerso na dimensão da oração revelada. E falar em línguas, orar 1, 2 horas é uma coisa comum. Mas se dedicar à oração em línguas é outra coisa. Aí quando eu falei isso, eu fui orar, e de repente quando eu fui orar, eu vi um anjo do Senhor apareceu para mim em êxtase e falou assim, bem-vindo de volta. Eu voltei em espírito e falei, que maravilha. Como o Senhor e os anjos esperam que nós oremos em línguas. É para todos esse dom que está aqui. Quem ainda não fala em línguas aqui? Seja corajoso e levanta a mão para mim. Quem ainda não tem o dom de falar em línguas? Ok, quem está buscando esse dom? Então tá bom, importante que estejam buscando. Então hoje eu disse que receber, você crê? Você crê ou não crê? Crê ou não crer? Amém. Rapaz, agora eu fiquei impressionado. Só 4 pessoas aqui, eu acho que não falam em línguas. Parabéns, glória a Jesus. Dá palma de palma, vai dançar de palma. Agora você vira para o teu irmão e fala assim com ele assim, ó. Agora você fala para ele assim, tá entendendo? Se ele falar que não, você fala assim, interprete, por favor. Que eu também preciso entender. Fala, eu preciso da sua ajuda, por favor. Interprete o que eu estou falando. A Bíblia diz que se nós falarmos em língua, tem que ter um intérprete na igreja. Fala, irmão, pelo amor, fala assim para o irmão, pelo amor de Deus. Eu rogo pela misericórdia do Senhor. Busque a interpretação. Eu preciso que alguém me interprete. E olha que eu vou falar para vocês. É o dom. Fala, é o dom mais importante que o Espírito Santo deu à igreja. Porque é a linguagem celestial em você. É o mais importante. Por que ele é o mais importante? Pela sua primazia. Ele chegou primeiro. Antes que houvesse a profecia, o dom da profecia, o dom de língua chegou primeiro. Antes que começassem os milagres, primeiro começaram a falar em línguas. É uma promessa de Jesus, no livro de Marcos, capítulo 16. Fala, Jesus prometeu. Ele falou, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas. Então é uma promessa. Pegue a sua promessa aí hoje. Então se você sabe que isso é uma linguagem celestial, que através desse dom você pode alcançar todos os outros dons que Deus tem reservado para você. Que através desse dom você é um dom de transformação, é um dom de poder, é um dom de apoderamento, de revelação. Por que você não vai orar em línguas? Fala assim, por quê? Eu tenho sido tão burro. Fala, por que essa burrice, Senhor? Tire essa ignorância de mim. Me desentope, Senhor. Eu não sei o que acontece com a gente não, irmão. Eu já tenho toda a revelação, tu tem livro, tem todo mundo hoje no YouTube fala de línguas. E por que você não ora em línguas? Eu oro em línguas. Você ora em línguas? Ou você só está falando em línguas? Fala, eu preciso orar em línguas. 1 Coríntios 14, 2 assim, portanto, quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas de fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios da glória de Jesus Cristo. Fala em espírito, fala mistérios. Então tem línguas que não são para ser interpretadas. E tem línguas que elas vêm para serem interpretadas. Ao momento quando eu estou orando em línguas, de repente eu falo uma língua diferente. Aquela língua ali é para me interpretar.
E as outras que estou em espírito de oração, em mistérios, não são para interpretar. Elas com o tempo você saberá. Fala, há línguas que estou orando, em mistérios, no tempo devido, eu vou saber o que eu estava orando. Agora me pergunte, fala assim, apóstolo, por que Deus não me deixa saber? Mistérios que eu estou orando. Porque você vai estragar tudo. Porque você vai estragar tudo, você vai querer se antecipar, você vai querer se orgulhar, você vai fazer melhor você não saber. Ele falou para Marta assim, o que eu faço hoje tu não sabe, mas amanhã tu saberá. Ele oculta os seus segredos para que no tempo da maturidade você receba eles. Fala, há mistério que eu estou falando, que eu só vou saber, só vou receber quando eu amadurecer. Esse é o segredo, esse é o segredo. Esse é o segredo. E tu já pensou se você soubesse tudo que você está orando em línguas? O caos que não seria? Tu já pensou você descobrisse que você estava orando em línguas, sei lá, passando 1 hora, 2 horas em língua, e Deus falou, Senhor, e você descobre que o Espírito estava orando, liberta ela da fofoca. Senhor, ela é tão fofoqueira. Aí você de repente se interpreta, Senhor, eu sou tão fofoqueira. Senhor, eu cobiço tanto isso, aquilo, Senhor, tira isso da minha vida. Tu já pensou se você soubesse cada coisa que o Espírito Santo ora por você em línguas? Talvez você ficaria depressivo espiritualmente. Se você soubesse tudo que Deus pensa de você. Por isso que Ele se priva, Ele é santo, Ele se priva de falar muitas coisas para você. Senão você não aguenta. Ele vai te tratando, vai devagarinho, vai. Calma, eu estou domesticando você ainda. Depois você vai saber quem você era. Aí quando você amadurecer, você vai reconhecer, você não vai se ofender comigo. Tem muitas coisas, se Deus te falasse, você se ofenderia com Ele. Você sabia que às vezes eu já me ofendi com Deus? Porque Ele me falou coisas muito duras. Eu falei, não é possível ser tão ruim assim não, Senhor. E às vezes eu estava orando em línguas e Deus me levava para revelar minha iniquidade. Irmão, que tristeza. Que deprê, irmão. Você está lá orando em línguas, achando que está cheio de poder, entrava em êxtase, e aí dormia. Aí eu via, eu bati no meu cachorro, sacudi ele. Eu falei, você não mijar aqui? Aí eu voltava, Senhor, eu sou tão ruim assim, eu matei meu cachorro, Senhor. Eu nunca mataria meu cachorro, eu matei o cachorro. O Senhor falou, você mataria o teu cachorro? Sim. Quantas coisas Deus tem que tirar de você ainda que você desconhece? A alma é um poço de iniquidade que está sendo limpa, está sendo purificada. Há tanta iniquidade em você. Você sabia que, segundo a psicologia, todos nós somos assassinos? Qualquer um de você pode matar alguém? É verdade. Alguns despertam essa iniquidade, outros não, mas ela não deixa de estar em você. Você sabe que essa é uma das piores raízes que você tem na sua vida, que você, na sua alma, você já tem esse código que você é um assassino, um homicida? Porque foi a primeira iniquidade que se manifestou, foi em Caim, foi homicídio. Todo ser humano carrega isso dentro de si. Ou vai dizer que você nunca pensou em matar teu marido, querer esganar teu filho? Vai dizer que você nunca sentiu uma ira ao ponto de querer matar alguém? É verdade, irmão. Se você não sentiu isso ainda, é porque você não casou. É só para distrair vocês. Desculpa, Monique, eu estava vendo lá em casa, lá na sala, lá, desculpa. É verdade, às vezes a tua mulher quer te matar. Jesus disse que os próprios assassinos estariam dentro da tua casa. Verdade, irmão. Deus está te libertando de um espírito de Caim na tua vida ainda. Morre, Caim, morre, Caim. Mas é verdade. Eu estou falando sério, irmãos. É verdade ou não é? E quando você está endemoniado, você olha para o teu pastor.
Às vezes tu está dentro da tua casa orando, daqui a pouco tu pensa que alguém está pensando mal de você. Que a pessoa está brigando com você, está cheio de conflito com a pessoa nem sabe que está acontecendo nada. Fala que você está contra mim. O que eu contra você? Quanto mal nós temos, é verdade, não é? E o Senhor colocou uma pá, Ele falou, na sua mão tem uma pá, que limpará toda a eira do seu celeiro, toda a palha, e vai queimar essa palha no fogo. Esse fogo tararraçu taramacaia, cresçutocopracitalamacracitecaia. E essa pá é a presença do Espírito Santo para te limpar de toda a palha da tua alma, toda a tua iniquidade geracional. Meu Deus, estou me arrependendo todinho aqui, irmãos. Fala, limpa-me, Senhor. Fala assim, limpa-me, Senhor. Isso aí vai te limpar. A oração em língua, falar em línguas é um dom de poder, um dom de revelação, um dom de purificação. Ele está nos purificando quando nós estamos orando. Ele está queimando as suas palhas. Não é fogo de palha não, hein? É fogo santo. Falar em línguas. É o dom primário. Para trazer as revelações e a edificação da igreja. Sobre os fundamentos. Não racionais. Não intelectuais. Mas sobrenaturais. Fala, porque os mistérios de Deus são loucura para os que perecem. Você não pode explicar um milagre. Você consegue explicar um milagre para mim? Você consegue me explicar como é que um paralítico pode levantar? Não. Você não tem uma razão lógica para isso. Mas você tem algo chamado fé. Fala, esse é o poder de Deus que entrou e levantou e ponto final. Você não precisa de uma razão para isso. O seu entendimento é livre. Quando se fala de Deus operando, você tem que ser livre. Você não tem que procurar uma razão. Você só tem que liberar fé. Só isso. O oftalmologista vai falar para você, o que aconteceu com você que você voltou a enxergar? Vai falar assim para ele, você sabe o que é um mistério? Fala, o que é um mistério? Me explica. Eu também não sei te explicar, é mistério. Aí tu fala para ele, aí tu fala assim, mistério é um conhecimento não conhecido. Fala, mistério é um conhecimento não conhecido. Mas fala, é revelado. Ele não te é ensinado, ele te é revelado. Jesus, ele se revela em você. Ele revela uma estrutura de quem ele é dentro do teu espírito. O falar em línguas é o dom que Deus entregou à igreja, para que ela não se afastasse dos seus desígnios sobrenaturais. Porque os homens dessa era têm tentado combater contra o fundamento da oração em línguas? Porque eles são terrenos. Eles não querem dependência de Deus. O falar em línguas nos submete, querendo ou não, à vontade de Deus. Às vezes nós teimamos em orar muito com a nossa razão, mas a sua inteligência, a sua razão é limitada. A oração em línguas, ela é ilimitada. Mas apóstolo, eu vivo falando xabalassuia, xalabachei, tuquitia. E não sai disso, apóstolo. Será que eu estou falando a mesma coisa? Não, irmãos. Ele falou para você não orar em vã repetição. Você não está orando em vã repetição quando você fala as mesmas palavras quando você está orando em línguas. O mistério está se renovando. Você está falando mistérios. Mistérios, fala mistérios. O dom de falar em línguas é um dom tão glorioso e tão poderoso, que na medida e na essência que você está sendo transformado pela revelação que ele produz dentro do teu espírito, que Cristo está sendo revelado dentro do teu espírito, significa que esse dom ele evolui. O que demorava muito para ele no início fazer algo em você, depois que você passou um estado de evolução, aquela carga de revelação já está dentro das tuas orações em línguas.
Agora você vai progredir para um novo nível de revelação de glória de quem Jesus é, de unção na oração em línguas. Significa que de glória em glória, essa glória se torna ainda mais poderosa e mais forte em você. Que aquelas palavras, quando você começou a orar em línguas, elas tomaram uma outra proporção de mistérios na sua vida. Você está falando novos mistérios, orando coisas mais profundas. E há um peso de revelação dentro de você. Que quando você começa a falar em línguas, cada vez mais a sua autoridade espiritual é assentada sobre a sua vida. Fala, quem fala muito em línguas, fica maluco. Fala, quem fala muito em línguas, perdeu a razão. Mas esse que é o segredo. Esse é o segredo. Tirar você somente do domínio e colocar teu espírito para dominar. A sua mente nunca foi chamada para ser líder da sua vida. O teu espírito é o seu líder. Você tem que seguir o seu espírito. Fala, eu sigo o meu espírito. Fala, eu ouço o testemunho do meu espírito. O que ele sabe de Deus, o que ele está ouvindo de Deus quando eu estou orando, ele vai me mover minha carne. Fala, ele vai mover minha carne. Sabe, você passa ali 1, 2 horas orando a Deus, falando em línguas, aí você sai. Eu vou comprar isso, vou fazer isso, e eu tenho que ir lá resolver um negócio, e tu não consegue fazer nada. É verdade, não é? É, não é? Às vezes você passa aquele tempo de oração, de repente não consegue fazer nada. E às vezes você quer fazer as coisas e não orou, e Deus não deixa você fazer nada, vai orar. Se nós aprendemos a aquietar na presença de Deus, vamos ter muito mais progresso do que tentando correr atrás das nossas próprias coisas. Fala, eu preciso me aquietar mais. Você pode praticar a oração em línguas em qualquer ambiente onde você estiver, desde que você seja educado, tá? Para você não escandalizar muitas coisas. Eu já escandalizei um pouco, faz parte, né? Normal. Você vai ser tomado em oração em línguas, você vai cair embriagado no shopping, na rua, onde você estiver. Vai chegar uns dias que você vai estar assim. Você vai estar tão carregado de poder, porque você orou tão em línguas, você não sabe nem o que está acontecendo, mas você está carregando, está enchendo. Porque Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica a si. Edificar-se a si mesmo significa se expandir. Significa crescer. Acumular poder. Quando eu estou me edificando, estou acumulando poder de Deus dentro de mim. Fala para o seu irmão, irmão, a qualquer momento, fala assim, eu te prometo, eu vou explodir do seu lado. Olha, eu vou explodir de poder do seu lado. Um dia teu irmão vai estar tão carregado de oração, vai chegar, você está perto do teu lado, terra, marrachuta, caia. Quero ver alguém que vai dormir na igreja. Eu vou chegar perto de você. Eu vou expulsar o espírito do sono. Então quando você vê teu irmão aqui começar a se arrebatar, fala, não é hora de ser arrebatado. Não foi dado ordem ainda. Aí você chega bem no ouvido dele, bem mansinho. Tereca, braço, terra! A oração em línguas, ela te coloca dentro da dinâmica que os anjos estão trabalhando com Deus ao seu favor. Aí você está lá orando em português, Senhor, me dá isso aqui, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor. Me enche, Senhor, da tua glória. Aí a oração diz assim, quebra ela, quebra esse orgulho maldito. Derruba, Senhor, minhas estruturas de engano na minha alma. A oração em línguas não pode ter competição contra ela. Nós não podemos tentar nivelar nossa mente ao conhecimento de Deus, por isso você nunca vai conseguir. A única maneira de você alcançar os pensamentos que Deus tem para você e orar a perfeita vontade de Deus na sua vida é quando você abre essa boca e começa a falar não se preocupa, eu não estou entendendo. Ore em mistérios.
Olha que loucura que Deus fez na nossa vida, irmão. Olha que loucura que Deus fez conosco nessa terra. Nos batiza com o Espírito Santo, uma coisa que a gente nem entendia nada. Te dá uma língua que você entende menos ainda. E você começa a seguir Deus assim. Sem ninguém te ensinar nada. E de repente você está falando em línguas. Você tem Deus na sua vida. E Ele começa a tomar a frente da sua vida. Porque você anda por fé e não por vista. Tu anda por fé e não por conhecimento humano. Não arrebata a Fernanda não, Senhor. Quanto mais você pratica o dom de línguas, mais você se desenvolve abrindo níveis de operação dele. Fala, o falar em línguas tem níveis de operação de poder. Vai chegar um tempo que o seu tei vai começar a cair de boa no chão. Hoje não cai muita coisa não, mas daqui a pouco vai cair. Porque você vai acessar um nível de poder maior. A língua vai sair com tanta força, tanto fogo da tua boca, porque está enraizado em você. Está injetado numa dimensão de poder dentro do teu espírito. Você está se carregando de poder. Fala, edificar-se a si mesmo. É se carregar do poder de Deus. Eu expando o meu espírito. Fala, eu abro o meu espírito quando estou orando em línguas. Eu tive que passar todos esses processos, tá? Aprender tudo que o dom de línguas fazia dentro da natureza do homem. Simplesmente passava-se um tempo orando em línguas, 3 meses, 6 meses, daqui a pouco alguma coisa mudava em mim. Uma postura, um comportamento, uma ação que eu tinha errada, aquilo saía da minha vida. A dificuldade que eu tinha em alguma área da minha alma, da minha mente, aquilo simplesmente desaparecia assim, ó. Fala, a oração em línguas. Não só o falar em línguas. Ela vai promover. Ela vai me estabelecer no pleno propósito de Deus para a minha vida. Ah, Deus, eu quero viver o seu propósito para a minha vida. Daqui a pouco você sobe, Jéssica. Ah, Deus, eu quero viver o meu propósito na minha vida. Então, ore em línguas. Então, ore em línguas. Falou, tem que orar em línguas. Até a minha língua cair. Fala, até minha língua não tem mais força. Minha boca vai ficar dormente. Fala, tem que orar em línguas até me cansar. Isso. Quem quer ter um rompimento na oração em línguas? Então você vai pegar um dia da semana, você vai sumindo, vai falar o seu paradeiro para ninguém, nem para o teu marido, nem para o teu papagaio para contar para ninguém, você não vai falar nem para os seus amigos, nem para os seus filhos, para ninguém. Você vai desaparecer, 5 horas da manhã você é arrebatada, você some. Aí você só volta às 18 horas da noite, depois que você orar em torno de 10 a 16 horas, aí você volta para casa, só em línguas. Fechou o trato? Então aperta minha mão aí. Então tá bom. Ó, a gente vai ter o acampamento do monte, a gente vai ficar 2 dias, 3 dias virados, sem dormir, orando em línguas, hein? E não vai ter Gatorade não, hein? Não é energético pra coisa não, hein? Não, não tem fruta também, não. Água. E se você estiver dormindo, joga água assim, ó. Quando um dormir, o outro joga água. Olha, eu lembro de uma época muito maravilhosa quando eu fazia essa gincana de oração em línguas, cara. É muito maravilhosa. Eu lembro uma vez o filho da irmã Sandra, a gente orava em línguas do monte. Aí outro dia eu falei, Rafael, vamos ficar 48 horas orando em línguas sem dormir. Vamos embora, hein? E a gente foi embora. E vai. Chegamos até o final, não, mas a gente chegou longe. A gente foi arrebatado antes. Aí eu estou lá orando aqui, e ele está lá do outro lado do monte. E na redezinha, eu estou na cadeirinha assim, sentado orando em língua. E você entra em muito êxtase, quando você está tomado de oração em línguas, o seu espírito, ele entra em um alto nível de meditação. A sua mente natural, ela se aprofunda para dentro da dimensão do seu espírito, do seu subconsciente. Ela conecta com o teu espírito perfeitamente. Você está embriagado já.
Ela pode começar muito rápido a oração em línguas, mas daqui a pouco ela vai ficar bem fraquinha assim, ó. Porque está em espírito de revelação. Você já entrou em transe espiritual. Está em êxtase. Agora toda oração ela é revelada. Você vai entrar, você vai ver pessoas, você vai ver anjos, você vai ver todos os tipos de coisas que Deus tem para te mostrar em espírito. Todos os tipos de coisas. Primeiro nós temos que começar com veemência para a carne não nos vencer. Depois que a carne é vencida, você pode ficar tranquilo, bem sereno. Só espera Deus trazer uma unção sobre você. E você vai entrando, emergindo e aprendendo a desenvolver o espírito de revelação na sua vida. Você começa a exercitar o canal da visão do teu espírito. Dá glória a Jesus por isso. Por isso que ainda muitos não desenvolveram a visão do espírito, não tiveram êxtase. Depois que você aprende a ter êxtase de espírito, isso se torna algo mais comum para você, se torna mais rápido. Porque o canal, ele abre, fala um canal abre. Irmão, tem muita operação sobrenatural, ela muda teu corpo físico, meu querido. E se tem uma coisa que mexe com o seu corpo físico, é a oração. Nós já comprovamos, já falamos em vários estudos, tem vários hoje vídeos na internet, que mostra que a ciência comprovou que a oração em língua, quem fala em línguas, não fala pelos lobos racionais frontais. Vem uma energia que emite do lobo aonde é morto, a massa cefálica morta na tua cabeça. Começa a produzir vida onde tem morte. Eu ouvi sobre um estudo que quem ora em línguas, aqueles pauzinhos que você tem dentro do seu DNA, que eu não sei como é que se chama, você tem vários pauzinhos, é como se fosse uma barrinha. Quando a pessoa está morrendo, aqueles DNA vai diminuindo. Vai diminuindo. Quem entende ciência aqui sabe o que eu estou falando. Nossa, muita gente entende. Só a criança levantou a mão lá. E olha, e é sério. E quem ora muito em línguas tem muita saúde. Olha só para mim, presta atenção. Presta atenção, distrai não, senão daqui a pouco você está sendo arrebatado. Se você perguntar para a pastora Rosana, pergunta para ela qual era o filho mais doente que ela tinha. Quem não podia pegar um sereno? Quem era o alérgico, o que vivia internado no hospital? Mas depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu deixei de ser um adolescente fraco e doente. Eu passei a ter força. Eu era fraco, é verdade, eu era fraquinho. Coitado, até tinha pena de mim, misericórdia. Mas o poder do Espírito, ele foi se aperfeiçoando na minha vida. Passava a madrugada chovendo, debaixo de chuva no monte. E eu não ficava doente. Porque o Espírito de poder e oração em línguas, ele restaura, ele mexe com o teu corpo físico. Ele libera hormônios de proteção para o teu corpo. Nós estamos falando que Deus te deu o maior mistério do Evangelho. Está no Espírito. Fala, no Espírito. Fala, eu vou orar em línguas. Dobrado. Fala, as operações e níveis vão se abrir. Então tá bom, presta atenção aqui, ó. Quando nós estamos orando em línguas, eu reconheço isso, que desde que eu comecei até o dia de hoje, a forma que eu orava em línguas lá não é igual aqui. A maneira que o meu espírito se movia na oração em línguas, ele era uma coisa. A maneira que o meu espírito se move hoje aqui é outra maneira. Quanto mais você for fiel ao Senhor e se entregar à oração, e à oração em línguas, você vai receber acessos. Fala, acessos. Pronto. É inevitável você passar uma boa temporada, um bom tempo orando em línguas e não receber o dom de interpretação de línguas. Fala, o dom de interpretação de línguas, ele já está dentro do falar em línguas. Basta eu despertar fé para isso. Paulo diz que aquele que fala em línguas, ore para que possa o quê? Ore para que possa o quê? Interpretá-la. Ele não está falando para você, ore para que você receba o dom de interpretação. Ele fala para que venhamos orar para que possamos interpretar.
há momento quando eu falo essas línguas que são para interpretação, eu paro e eu oro. Eu falo, Senhor, me revela o que eu falei agora, eu quero saber. Estou curioso. Aí como é que você faz, apóstolo, para ouvir? Eu paro e fico em silêncio. E às vezes eu volto a orar em línguas, e nisso que eu estou voltando, aí eu entro em êxtase. E às vezes a voz ela vem dentro do teu espírito, assim, rápida. Não vem da tua razão, do teu processo cognitivo. Parece que é algo fora, mesmo sendo dentro. E você vai ter 100% de certeza que não é seu a interpretação, ela não vem da sua razão. Ela vem do seu espírito. Quem está comigo, dá glória a Jesus? Bom, por que você tem que interpretar línguas? Fala, por quê? Fala, porque é necessário a minha consciência e a minha mente natural entender a mente de Cristo. Quando oramos no Espírito, nós oramos a mente do Senhor. Acessamos os pensamentos de Deus. Paulo diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele prescuta as coisas profundas de Deus. E é Ele que conhece as coisas profundas. É o Espírito Santo que conhece as coisas profundas do Altíssimo. É Ele que está em você como seu consolador. Ele traz essas coisas profundas e revela dentro do teu espírito. Fala, quando eu começo a orar em línguas, eu vou entrando nesses lugares profundos. A oração em línguas é o dom mais eficaz. Por isso que ele é o mais urgente que Deus sempre te entrega no momento do batismo com o Espírito Santo. Poucos são os que recebem o dom de línguas depois. Mas para mim, a pessoa quando ela começa, ela recebe o batismo com fogo. Ela tem que ser ministrada instantaneamente o falar em línguas. É muito importante na hora do batismo com o Espírito Santo e não deixar isso para depois, porque as pessoas acabam tendo confusão mental depois. Elas ficam em dúvida, fui ou não fui batizado com o Espírito Santo? É verdade ou não é? Quem já passou por essas dúvidas? Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Quem ainda tem dúvida? Alguns. Lá, 2, 3. Sabe qual é o segredo? Você quer saber se você foi batizado com o Espírito Santo ou não? Sim ou não? Sim. Ficou apaixonado por Jesus? Está louco por Ele? Está buscando Ele como você nunca buscou antes? Houve um novo despertar na sua vida pela fé? Então você recebeu o Espírito Santo. Amém, amém? Ele está agindo na sua vida? Você não pode ter dúvida disso? Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, recebemos uma nova revelação de quem Jesus Cristo é. Dá glória a Jesus. Fala, no momento da minha conversão, eu recebo uma revelação. E Jesus morreu por mim. Pelos meus pecados. Fala, mas no momento do batismo com fogo, eu recebo uma nova revelação. Que Jesus ressuscitou. E que eu ressuscitei com Ele. Fala, a revelação da ressurreição. É o batismo de fogo. Ora agora em línguas, igual um selvagem agora. Ora. Vai, ore. Ore. Ore com uma fome de 10 mendigos na tua vida. Vamos. Ore com fome. Nós vamos criar a maior escola de oração do Brasil. Os maiores loucos, só os loucos vai entrar aqui. Olha como se carrega, irmão. Olha a força que tem na oração em línguas. Continua orando em línguas, você vai me ouvindo? Quando o diabo estiver te perturbando a tua mente, atacando tuas emoções, é só você liberar essa linguagem sobrenatural. O diabo ele quer atacar tua mente, atacar tuas emoções, para bloquear tuas orações. Mas é só você lembrar. A opressão vem de casa, a guerra vem na tua casa, na tua mente, na tua vida. A guerra vem nos teus membros do teu corpo, na tua sexualidade. Começa a orar em línguas, começa a se edificar. Começa a edificar.
Para a Súria, Macaparagatera da Lete, Vatoco, Macapataradatia, Otorocotococita, Macap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 agafaia, Racataparagasata, Caramapapapapapagacia. Eia, Tocolodaramadarabatarabatara, força, força.